Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje eu trago um tema que eu gosto muito de falar e também tenho muito orgulho dele, que são os 10 maiores sonhos que eu realizei durante o meu intercâmbio. O primeiro sonho que eu vou citar aqui pra vocês foi o meu salto de paraquedas. E cara, foi um sonho que eu realizei com êxito, porque eu pulei de paraquedas no Havaí. Então a vista foi magnífica, o salto em si foi uma experiência incrível. E é aquele negócio que todo mundo fala. Eu posso passar aqui horas tentando explicar pra vocês como que foi, mas só quem salta consegue entender. Eu inclusive tenho aqui no canal o vídeo do meu salto, que eu vou deixar nos cards e na descrição do vídeo se vocês quiserem conferir. Eu super entendo quem tem medo, eu fiquei com muito medo, mas mesmo assim era algo que eu queria muito fazer, era alguma das coisas que estava na minha lista pra fazer antes, sei lá, dos 30 anos. E eu super indico, acho uma experiência única, uma memória única, ainda mais se você estiver num lugar tão lindo quanto eu tava. O segundo sonho que eu realizei foi o de conhecer a Minnie. Para alguns isso vai soar engraçado, meio infantil, mas a Minnie foi a minha personagem favorita quando eu era pequena e desde sempre eu nutri esse sonho de ter a minha foto com a Minnie, de conhecer a Minnie, e quando isso aconteceu foi muito especial. Eu morava muito perto da Disneyland, lá na Califórnia, e quando a minha mãe foi me visitar durante o intercâmbio, eu fui com ela para Disney pela primeira vez. Então a experiência foi ainda mais especial por conta disso, porque a minha mãe estava comigo, e eu acho que a minha felicidade, aquele meu sentimento de realização estão super refletidos nas fotos desse dia e, enfim, na foto que eu tirei com a Minnie. Foi de fato um dos principais sonhos que eu realizei durante o intercâmbio. O terceiro sonho que eu realizei foi o de ir no show de algum cantor que eu goste muito. Eu acho que eu já comentei em algum vídeo, mas eu não me lembro em qual e se eu realmente comentei, mas eu tive a oportunidade de estar nos Estados Unidos enquanto a Taylor Swift estava fazendo uma tour. E de bandas e cantores internacionais, a Taylor e o Justin Timberlake são os meus favoritos. Então poder ter ido ao show da Taylor foi uma realização incrível, até porque o Justin até vem pro Brasil, já veio e vai vir de novo pro Rock in Rio, mas a Taylor não tem esse histórico de vir pra América do Sul, então foi muito legal poder ter ido nesse show. E durante a turnê 1989 da Taylor, ela trouxe vários convidados para todos os shows. E dos 5 shows que ela fez em Los Angeles, eu estava justamente no show em que Justin Timberlake era o convidado. Então assim, foi a realização de um sonho em dobro, foi muito incrível. Até hoje, às vezes, quando eu me lembro dessa noite, eu fico, nossa, será que tudo aquilo aconteceu mesmo? Porque não dava pra acreditar. E agora eu espero que eu consiga ir até o Rio de Janeiro pro show do Justin no Rock in Rio. O quarto sonho que eu realizei durante o meu intercâmbio foi o de conhecer e nadar com golfinhos. Eu sou fascinada por golfinhos também desde sempre e era um sonho poder vê-los. Eu tive contato com golfinhos no SeaWorld San Diego quando eu fui com a minha mãe, mas foi lá no Havaí, quando eu tava num parque, que eu pude nadar, que eu pude tocar e ter um contato mais próximo com esses animais que são incríveis. O quinto sonho que eu realizei durante o intercâmbio foi o de fazer uma viagem para Orlando. Esse era um sonho que eu nutria desde sempre, desde pequena, e era sim o destino que eu mais queria conhecer na vida, mas eu nunca quis conhecer ele sozinho. Esse sempre foi um sonho que eu tive junto com uma pessoa muito especial na minha vida, que é a minha irmã. E ainda que a viagem em si para Orlando tenha sido incrível, tenha sido magnífica por si só, o fato de eu estar lá com a minha irmã fez com que fosse muito mais inesquecível e especial. E de quebra ainda tinham 2 outras irmãs que eu considero de coração lá comigo, que uma delas é a minha prima, que também cresceu comigo e sonhou várias coisas comigo e realizou esse sonho de estar em Orlando comigo. E outra é a minha melhor amiga de intercâmbio, que é a Janaína. Ela também pôde estar comigo nesse momento e fez com que tudo fosse muito mais especial. E que sim, essa minha viagem para Orlando ainda é a viagem mais incrível que eu tenho na minha lista de viagens.
O sexto sonho que eu realizei durante o meu intercâmbio foi o de fazer um curso na minha área. E eu fiz isso com muito êxito, porque eu estudei na Universidade da Califórnia, em Irvine, que é uma das melhores universidades dos Estados Unidos para minha área de recursos humanos. E eu fiz não só um, como 2 cursos de especialização lá. E tenho muito orgulho de falar que fiz, tenho muito carinho por esses cursos. E só eu sei o esforço que eu fiz para poder estar lá e para poder ter acompanhado esse curso e ter, sei lá, me formado neles com o êxito com o que aconteceu. O sétimo sonho que eu realizei durante o intercâmbio foi o de ter contato com a neve. E sim, era um sonho também de criança, assim como quase todos dessa lista. E foi muito incrível porque eu conheci a neve na própria Califórnia, o que muitos acham que é impossível, mas não é. Existem vários parques nacionais ao redor dos Estados Unidos inteiro, e na minha opinião são os parques nacionais que fazem com que os Estados Unidos seja um lugar tão incrível quanto é. E um deles é o Yosemite National Park, e eu visitei-o no começo de janeiro, numa viagem que eu fiz no Ano Novo, e ali eu tive o meu primeiro contato com a neve, eu pude fazer o meu boneco de neve, eu fiz o meu anjinho. Foi incrível, foi uma viagem muito incrível. O frio assim não abateu em nada, foi tudo muito especial. Estar com as pessoas que eu estava foi especial. A experiência para elas também era uma novidade, então eu tenho um apego por essa viagem por conta disso. E eu acho que sempre que eu tiver uma oportunidade de fazer uma viagem para um parque nacional, ainda mais se envolver neve, como envolveu nesse caso, eu não vou pensar 2 vezes, porque é uma experiência incrível. E depois dessa viagem eu ainda conheci outros parques nacionais ali da Califórnia e, cara, valeram muito, muito a pena. Mas isso é tópico para um outro vídeo. O 8º sonho que eu realizei foi o de conhecer Nova York, e eu não sei você, mas eu sempre tive esse sonho também. Nova York é cenário de muitos seriados e muitos filmes, e isso nutriu em mim uma vontade de conhecer esse lugar. E eu visitei-o tanto no verão quanto no inverno, e em ambos os casos eu tive uma experiência inexplicável. É um dos poucos lugares que eu voltaria a visitar. E eu digo um dos poucos porque antes de voltar para um lugar que eu já conheci, eu tenho muitos outros lugares que eu quero conhecer. Mas sim, eu super voltaria para Nova York numa oportunidade que aconteça. E eu voltaria porque, assim como São Paulo, que é o lugar onde eu moro, né, o lugar onde eu nasci, em uma vida inteira não seria possível conhecer tudo e fazer tudo que tem de tão incrível naquela cidade, porque é uma cidade cheia, rica e maravilhosa. Eu amo Nova York e eu super recomendo que você vá para Nova York se você tiver essa oportunidade. O 9º e penúltimo sonho que eu realizei durante o meu intercâmbio foi o de fazer uma road trip pela Califórnia, pela costa da Califórnia. Eu não fiz essa road trip de cabo a rabo, né? Eu não saí de São Francisco até San Diego ou até Las Vegas, porque eu morava lá, então eu pude conhecer os lugares aos poucos, durante um feriado aqui, durante um final de semana ali. Mas na minha última experiência em São Francisco, eu fiz isso de carro, então eu saí de Los Angeles, quer dizer, de OC, né, um pouco antes de Los Angeles, e fui até São Francisco de carro, e valeu muito a pena porque era o que faltava conhecer, era esse espacinho da costa. Eu já tinha ido para São Francisco e já tinha ido de Los Angeles a San Diego de carro, então toda essa área eu já conhecia. Mas ali de Los Angeles até São Francisco, que é onde fica Carmel, é onde fica Big Sur, é onde fica Santa Bárbara, é onde fica Monterey, era um lugar que eu queria muito conhecer, que eu já tinha visto muitos vídeos, muitas fotos e já tinha ouvido falar muito bem. Eu não conhecia. Então poder fazer essa viagem de carro, inclusive a gente até passou um pouquinho de São Francisco, foi até Palo Alto, que é onde fica a sede da Google, do Facebook, onde fica o Vale do Silício. Foi muito especial, apesar do frio, as paisagens são incríveis, as cidades são incríveis. A gente parou por Santa Cruz e acho que é a cidade mais linda que eu já conheci. Eu super recomendo essa viagem de carro pela costa da Califórnia, e com certeza foi a realização de um sonho. E o 10º e último sonho que eu realizei durante o intercâmbio foi o de fazer uma viagem que eu não conhecia ninguém que tivesse feito, uma viagem que fosse um pouco exótica talvez, e foi, é claro, a minha viagem pro Havaí.
Eu passei 9 dias, uma semana inteira, né, com 2 finais de semana no Havaí. Eu fui para 2 ilhas, Oahu, que é onde fica Honolulu, Waikiki, e para Maui, que é uma ilha um pouco mais calminha, com mais natureza, menos badalação. E foi uma experiência muito diferente. A viagem em si tem uma vibe diferente. Você tá no território americano, mas não parece nada com os Estados Unidos. É um lance bem mais natureza, mais hiking, caminhada, mergulho. Mas foi muito, muito incrível. É um lugar muito lindo, mas que assim, não tava na minha lista de lugares que eu queria conhecer enquanto eu fizesse intercâmbio. Mas quando eu me vi tendo essa oportunidade de ir pro Havaí, eu pensei, caramba, quando que eu vou ter essa oportunidade de novo por um preço tão acessível? Porque eu ganhava em dólar e eu ia pagar em dólar essa viagem, né? Isso sem contar que eu morava perto de Los Angeles, o que é relativamente perto do Havaí, então as passagens não eram tão caras. E daí eu mergulhei nessa ideia, abri mão do Caribe, que era um sonho que estava na minha lista. Mas daí eu pensei, caramba, é muito mais fácil ir do Brasil pro Caribe do que ir do Brasil pro Havaí. E só fui, e super recomendo, tenho muito orgulho de falar que eu tive a oportunidade de conhecer o Havaí. E eu até voltaria pro Havaí porque são 7 ilhas, né? E eu conheci só 2, então imagina se eu tivesse tido mais tempo pra conhecer as outras. E é isso pro vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, que tenham se inspirado com ele e que tenham, sei lá, ido direto pra agência assinar um contrato de intercâmbio pra viver esse tipo de aventura e realizar esse tipo de sonho também. Se você tá vendo esse vídeo e não sabe, eu fiz o intercâmbio de au pair, que é um intercâmbio super em conta, bem mais barato, mas que te dá, como vocês viram durante esse vídeo, a oportunidade de realizar sonhos, de aprender, de evoluir, de amadurecer e de viver uma experiência incrível. Então, se você sabe o que é o au pair e tá pensando ainda se deve ou não fazer esse tipo de intercâmbio, o meu conselho é que sim, você deve e que vá fazer amanhã já, porque foi a experiência mais incrível que eu tive na minha vida. Não só por conta das realizações dos meus sonhos, mas porque me ensinou muito e me fez uma pessoa muito melhor. Muito obrigada pelo carinho, um grande beijo e até amanhã com o próximo vídeo.